Olá pessoal, na nossa aula hoje nós vamos fazer um banco de praça e a partir dessa atividade nós vamos ver algumas ferramentas novas, como a ferramenta espelhar e o armazém 3D ou 3D Warehouse. Vamos primeiro mudar a forma como a posição da câmera para facilitar o nosso trabalho. Nós vamos aqui em cenas, scenes, e vamos escolher a vista frontal. Vou centralizar um pouquinho mais aqui a cena, vou apagar essa figura, selecionar e apagar, e vamos agora trabalhar com a ferramenta fita métrica. Vou recolher agora, não vamos precisar, e vamos fazer a linha guia. Primeiro, uma aqui coincida com o eixo azul, vamos clicar duas vezes em cima do eixo azul, e outra aqui coincida com o eixo vermelho, clicando duas vezes no eixo vermelho. Vamos fazer as linhas guias no sentido horizontal, a partir do eixo vermelho. Vou puxar aqui com 350. Agora uma a 100. E a partir desta última, uma com 400. Vamos fazer agora as linhas guias verticais a partir do eixo azul. A primeira com 450. Depois, a partir desta última, com 80. E a próxima com 400. Nós vamos ter esta distribuição aqui de linhas guia. Para vocês se orientarem melhor, eu vou colocar algumas cotas aqui. Não precisa cotar. Estou cotando só para vocês visualizarem as distâncias de cada linha guia. Certo? A partir dessas linhas guia, nós vamos fazer o seguinte desenho. Com a ferramenta linha, e começando desta interseção, nós vamos ligar este ponto com este, em seguida este ponto com esta interseção. Depois disso, nós vamos subir e ligar esta interseção, seguido para este ponto, depois este e por último este, resultando neste desenho aqui, neste conjunto de linhas. Vamos fazer linhas paralelas a essas que nós acabamos de fazer. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta equidistância. Primeiro, vamos selecionar as linhas. Então, vou fazer um retângulo de seleção de forma que somente as linhas que nós acabamos de desenhar fiquem dentro desse retângulo de seleção. E vou procurar aqui a nossa ferramenta equidistância, que está neste conjunto aqui, ó. É esse ícone. Selecionamos as linhas e agora vamos escolher aqui a ferramenta equidistância. Clicar em qualquer lugar das linhas aqui, ó, qualquer um, tá vendo? Clicar e observem que à medida que nós vamos mexendo o mouse, linhas paralelas a elas vão sendo criadas. Eu preciso deslizar o mouse no sentido para onde eu quero criar essas linhas paralelas, no caso é para essa parte, digamos assim, interna, e vou digitar a medida, que será de 100. Com a ferramenta linha, nós vamos fechar essas aberturas aqui. Cliquei numa extremidade em outra, agora eu vou dar o ESC para sair, e vou ainda continuando na ferramenta linha, agora eu vou clicar nessa extremidade e nesta daqui. Quando nós fecharmos, vai ser criada uma face. Vou colocar aqui na vista isométrica para ficar mais fácil a visualização. Vou ajustar a cena. Temos a nossa face. Agora, com a ferramenta empurrar, puxar, empurra e puxa, esta face nós vamos empurrá-la 2000 milímetros, criando assim um sólido. Nós vamos utilizar as linhas guia para criar elementos vazados aqui nessa parte do banco de praça. Só que antes disso, vamos limpar essas linhas guias existentes que nós não vamos precisar. Vamos aqui em exibição e vamos apagar todas as guias. Vamos aproveitar também, no caso eu vou fazer isso, né? Vocês não precisavam ter feito, e vou apagar aqui as cotas, que essa informação não importa agora nesse momento. Vamos agora sim com a ferramenta fita métrica criar as linhas guia. A partir desta aresta, nós vamos clicar
e deixando alinhado aqui no sentido do eixo verde, nós vamos digitar 200. A partir agora desta outra aresta daqui de trás, nós vamos também no sentido aqui do eixo verde, 200, só que agora para frente, não para trás, né? Para frente, não para trás. E a partir desta aresta aqui, ó, nós vamos fazer uma linha guia aqui para a esquerda com 300. Vamos fazer nessa parte superior agora. A partir desta aresta para trás, 200. A partir desta aresta, agora para frente, 200. A partir desta linha guia, 600. E a partir desta linha guia, daqui de trás, 600 também. E para finalizarmos esse momento aqui da criação das linhas guia, nós vamos a partir desta aresta, qualquer lugar dela, aqui para a direita, 100. Então, ó, nós temos essas linhas guia. Vamos, com a ferramenta retângulo, desenhar um retângulo que coincida com essas linhas guia que nós acabamos de fazer. Vou começar desta extremidade, dessa interseção, e ir para o seu ponto oposto. Mesma coisa nós vamos fazer aqui em cima. Vou clicar nesta interseção e clicar nesta outra interseção, e agora nesta e nesta. Vai ser esse o desenho resultante. Vou aproveitar aqui, já está aberta a nossa janela, e apagar as linhas guia, e assim também vocês enxergam melhor o que nós fizemos. Próximo passo é com a ferramenta Empurre e Puxe, nós vamos subtrair estes pedaços aqui. Então, vou clicar em cima, mover até o limite para baixo, que é 100 milímetros, e clicar. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar duas vezes, que o programa vai entender que eu quero empurrar 100 milímetros. Mesma coisa aqui, que foi a última medida que nós empurramos aqui embaixo, 100 milímetros. Quando eu clico duas vezes, o programa entende que eu quero repetir aquela medida, aquele último passo. Vamos selecionar tudo isso que nós fizemos, ou com o retângulo de seleção, ou clicando 3 vezes, clicar com o botão direito e criar o componente banco metade. Ok? O próximo passo é fazer uma cópia desse banco. Como é que nós fazemos cópia? Tem várias formas. Aqui nós vamos utilizar a ferramenta Mover. Vou clicar, o objeto já está selecionado, cliquei na ferramenta Mover. Vou clicar em qualquer lugar da minha área de desenho. Ctrl para indicar que é uma cópia. Vou deixar aqui alinhado para facilitar a nossa vida futura. Vou deixar alinhado aqui no eixo vermelho. E vou clicar em qualquer lugar aqui da minha área de desenho, contanto que fique alinhado no eixo vermelho. Temos a cópia. Vamos agora espelhar esta cópia. Para espelhar, nós vamos utilizar a ferramenta Escala, que está bem aqui, ó. Escala. A ferramenta Escala, ela permite mudar as dimensões de um objeto. Podemos mudar uma, duas ou três dimensões, dependendo dos pontos de controle que nós vamos escolher para fazer essa alteração. Então, se eu, por exemplo, clico neste ponto de controle aqui do cantinho, eu vou alterar 3 dimensões do objeto: altura, profundidade e comprimento. Observem que à medida que nós vamos mudando aqui, alterando, mexendo o cursor, aqui em escala vai mudando a escala, ou seja, vai se aplicando um fator de escala. Agora que eu movi o cursor nesse sentido, ó, então eu estou aumentando o equivalente a 1,74 vezes o tamanho original do objeto. Se eu trago o cursor aqui para a esquerda, eu estou diminuindo. Então eu estou diminuindo para o que seria 0,36 vezes o tamanho do objeto. Se eu clico nestes pontos de controle aqui, ó, qualquer um desses, eu vou alterar o seu objeto em 2 dimensões. Observem aqui
qual é a dimensão que não está sendo alterada? Da profundidade. Eu altero a altura, altero o comprimento, mas a profundidade não. Se eu clicar aqui nesse ponto de controle, ó, eu estou alterando a altura, altero a profundidade, mas não altero o comprimento, e assim por diante. Então, dependendo do ponto de controle que você clica, uma ou mais dimensões vão ser alteradas. E também vai mudar qual é a dimensão que está sendo alterada. O que nós queremos fazer é alterar uma dimensão apenas. Nós queremos trazer, só que nós não queremos nem esticar a peça, nem diminuí-la, nem deixar ela mais achatada. Nós queremos mudá-la de sentido. Para isso, nós vamos aplicar o seguinte fator de escala, -1. Então, eu vou digitar -1 e Enter. Com isso, está invertido, a nossa peça está invertida. Eu vou vir aqui com a ferramenta Mover. Vou clicar neste pontinho aqui, para não ficar uma peça dentro da outra, tá vendo? Ó? E agora eu vou encostar e vou deixar na posição que é o nosso objetivo. Vocês podem estar perguntando por que eu somente não girei a peça. Eu vou, melhor do que eu explicar, eu demonstrar aqui para vocês. Eu vou mover um instantinho aqui essa cópia invertida aqui para o lado e vou somente fazer uma cópia. E ao invés de espelhar, eu vou girar. Lembrando que nós já vimos o comando girar. Vou novamente trazer aqui para pertinho. Aparentemente, mesma coisa, né? O objeto ele tem dois eixos de simetria. Ele tem um eixo de simetria aqui no meio. E ele também é simétrico, considerando aqui a sua vista lateral. Somente girar iria resolver. Vamos pensar o seguinte, eu quero alterar algumas dimensões do meu objeto. Eu quero alterar essa parte aqui, esta face. Vou clicar aqui e eu quero alterar. Olha o que acontece. Não é esta parte que vai ser alterada. Ó. Ele vai alterar essa parte daqui, já que eu só girei o objeto. Eu vou desfazer isso e vou apagar essa cópia que foi somente rotacionada e vou trazer este objeto aqui para próximo, para a posição que é o nosso objetivo. E agora vou alterar aquele elemento que eu alterei também anteriormente. Aí agora sim, como ele está espelhado, vai alterar, os dois vão ser alterados de uma forma correta. Os elementos vão ficar corretos da forma como seria a nossa intenção. Mas essa alteração aqui foi só um exemplo, tá, pessoal? Aquelas medidas continuam, não vou alterar não. Foi só para vocês visualizarem qual o motivo de espelhar e não somente girar a peça. Nós queremos criar uma ilusão de que isso daqui é um objeto apenas. Então não pode aparecer essa linha que divide. Como nós vamos fazer para ela desaparecer? Vamos posicionar a câmera aqui de forma que nós consigamos deixar essas linhas alinhadas. Vou clicar duas vezes para acessar o componente, pode ser o da esquerda ou da direita, tanto faz. Vou criar um retângulo de seleção de forma que somente essas linhas aqui fiquem dentro do retângulo. Uma vez que elas estejam selecionadas, eu vou clicar em cima de qualquer uma delas com o botão direito do mouse e escolher ocultar. E vou clicar fora do meu componente, vou sair do componente. Com isso, por mais que sejam dois objetos, dois componentes separados, nós temos a ilusão visualmente que é um objeto apenas. Vamos aplicar o material nesse nosso banco de praça. Vou vir aqui com tinta. Nós temos aqui no modelo, mas eu quero procurar um tipo específico. Eu vou escolher asfalto e concreto. Vou escolher este daqui e vou aplicar. Pode ser. Temos aqui o nosso banco de praça. Vou selecionar esses dois elementos que nós acabamos de fazer. Vou clicar com o botão direito e vir aqui criar componente. E vou dar o nome de banco de praça. Para podermos finalizar esse desenho, só falta nós inserirmos a árvore que vai ficar nesse espaço aqui. Nós não precisamos modelar a árvore. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Armazém 3D ou 3D Warehouse do SketchUp.
Vamos clicar aqui, ó, em componentes. Deixa eu fechar materiais e cenas para ficar mais fácil. Vou deixar só aqui componentes. Aqui ele já está no 3D Warehouse, mas antes eu quero que vocês cliquem aqui no modelo para nós podermos visualizar. Aqui em componentes no modelo, ele vai mostrar todos os componentes que já foram em algum momento inseridos nesse desenho. Nós temos aqui a Helen, que é aquela figura do início do modelo, do nosso arquivo, que eu apaguei. Em algum momento ela existiu aqui no arquivo do nosso trabalho. Por isso que ela está aqui em componentes. E temos aqui o banco de praça. Se eu quisesse inserir um outro banco de praça, eu poderia clicar aqui, ó, e trazer para a nossa cena. Ó, a Helen, quantos a gente quisesse. Mas não é isso que eu quero. Vou apagar. O que eu quero é procurar por uma árvore para poder inserir aqui. Então nós vamos buscar essa árvore no 3D Warehouse, que é um repositório de modelos 3D da desenvolvedora do SketchUp, da Trimble. Vou colocar aqui Tree. Ou vocês podem digitar árvore também, porque temos modelos também de pessoas que postaram com o nome em português. Vou colocar aqui árvore para nós podermos visualizar também. Árvore. Ó, só que aqui, né, são quadros. Mas tem algumas árvores. Eu aconselho a procurar pelos nomes em inglês. Não todos, né? Às vezes quando nós usamos o nome em português, nós conseguimos achar sem problema. Mas de modo geral, nós vamos ter mais opções se vocês usarem o nome em inglês dos objetos que vocês querem. Vou procurar uma aqui. Deixa eu ver como é que é essa aqui. Oak Tree. Carvalho. Ele está dizendo aqui que é um modelo muito grande, que ele pode deixar o SketchUp mais lento. Vou arriscar, vamos ver aqui. Ó, uma árvore bem pequenina, né? Por enquanto isso não é um problema. Eu vou inserir aqui. De fato, ó, ficou mais lento, tá vendo? Está numa posição. O que é que nós podemos fazer? Está muito pequena? Podemos utilizar a ferramenta que nós acabamos de aprender, que é a ferramenta escala. Vou clicar aqui. Vou aumentar. Vou aumentar também aqui no sentido aqui da altura. Vou aumentar muito também para não parecer extremamente distorcido. E vou mover. Primeiro vou trazer para este ponto aqui, ó, para ele ficar alinhado. Depois eu vou clicar em um ponto qualquer, trazer e vou deixar alinhado no eixo vermelho para a esquerda. Vou clicar novamente, deixar alinhado no eixo verde para trás e clico. Deixa eu ver se não está entrando. Está entrando. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Pronto. E agora vou fazer uma outra cópia, usando como referência, para já não ter esse trabalho de reposicionar, este ponto aqui. Não, vou usar esse ponto aqui. Clico aqui, Ctrl, para indicar que é uma cópia. E com isso eu tenho nosso banco de praça com duas árvores. Observem que esse modelo realmente ele é muito pesado, tá? Ele é bem pesado. Eu vou fazer a mesma coisa só para vocês terem uma ideia com outro tipo de modelo, com outro modelo de árvore. Eu vou procurar um modelo mais leve.
Vocês não precisam fazer com esse, tá? Pode ser o modelo que vocês quiserem. Vou procurar. Ah, observem aqui. Quando eu tinha clicado aqui, ó, em componentes, e aqui eu tinha uma aba em que eu acesso o armazém 3D. Mas vocês podem acessar o armazém 3D direto aqui, ó, por 3D Warehouse, e ele já abre direto essa aba. Vou procurar novamente Tree, e vou procurar aqui por uma árvore que não seja tão pesada. Deixa eu ver aqui. Ah, interessante esse tipo aqui. Observem que, na verdade, isso daqui, gente, o que é? É uma imagem. Não é um desenho tridimensional. Não é um modelo tridimensional. Isso daqui é um recurso muito utilizado na computação gráfica, em jogos. Hoje em dia nem tanto, porque os jogos, os computadores têm mais capacidade de processamento. Mas mais antigamente. Então, para simular um objeto, principalmente aqueles objetos que estão muito distantes, se utilizava desse recurso. Na verdade, isso daqui é uma face, só tem duas dimensões, é como se fosse um retângulo aqui, ó, em que foi aplicada uma imagem cujo fundo é transparente. E existe uma opção, na hora que nós criamos aqui, eu vou fazer isso rapidamente, só para vocês visualizarem. Na hora que nós criamos um componente, tem essa opção aqui, ó, sempre de frente para a câmera. Quando essa opção está selecionada e eu dou um OK, não importa a posição da câmera, esse objeto vai ficar sempre de frente. Como foi aplicado aqui essa textura da árvore com esse fundo transparente, dá essa ilusão de que é uma árvore que está aí, mas na verdade não é, né? É somente não é uma árvore tridimensional. Ok? Então vou fazer uma cópia desta outra árvore para cá. Por isso que estava tão levezinho o arquivo, entendeu? É porque era justamente... não era um modelo tridimensional, com uma geometria mais complexa. Opa, vou pegar este ponto aqui de referência. Certo? Com isso, nós temos aqui o nosso banco de praça com as árvores inseridas lá do armazém 3D. Para finalizar, vocês podem acessar o armazém 3D também da própria internet, pelo próprio navegador da internet. Digitei no Google 3D Warehouse e vou clicar aqui na primeira opção. E aqui vocês podem procurar e explorar os diversos objetos tridimensionais que vocês tenham interesse. Vocês precisam inserir objetos, mobiliários, vocês não precisam modelar ele do zero. Vocês podem procurar aqui no armazém 3D. Inclusive, existem fabricantes que fazem os modelos tridimensionais dos seus produtos para que eles possam ser inseridos nas cenas dos profissionais. Aqui, por exemplo, uma máquina de lavar e assim vai. Tá ok? É isso, pessoal. Bom trabalho e até a nossa próxima aula.